Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Usemos sempre das suas consolações. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Então, irmãos, continuando o estudo bíblico, hoje, Êxodo, capítulo 3. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio a uma sarça. Moisés olhava. A sarça ardia, mas não se consumia. Então, irmãos, o anjo do Senhor, na verdade, designa o próprio Senhor, como no episódio de Gênesis, capítulo 16, versículo 7. Que no caso é o episódio em que o anjo do Senhor, que seria o próprio Senhor, fala com Agar, que está perto de uma fonte no deserto, que no caso Agar estava grávida, de Abraão, e Deus diz que o nome do filho dela vai ser Ismael, que significa Deus ouve, no sentido de que Deus ouviu ela, Agar, na sua aflição. Então, continuando. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. Então, irmãos, essa passagem é citada no Evangelho de São Lucas. Por outra parte, que os mortos hão de ressuscitar é o que Moisés revelou na passagem da sarça ardente, chamando ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para Ele. E abaixo estão dois trechos de São Mateus e de São Marcos, análogos ao trecho de São Lucas. Continuando. O Senhor disse: Eu vi a aflição de meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos, e desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que eles fazem, os egípcios. Vai, eu te envio ao Faraó, para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ter como Faraó tirar do Egito os israelitas? Eu estarei contigo, respondeu Deus. Eis aqui um sinal de que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Moisés disse a Deus: Quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome? Deus respondeu a Moisés: Eu sou aquele que sou. E ajuntou: Eis como responderás aos israelitas: Aquele que se chama Eu sou, envia-me junto de vós. Deus disse ainda a Moisés: Assim falarás aos israelitas: É Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, que me envia junto de vós.
Este é o meu nome para sempre, e é assim que me chamarão de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me e disse-me: Eu vos visitei, e vi o que se vos faz no Egito. E disse: Tirar-vos-ei do Egito, onde sois oprimidos, para fazer-vos subir para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra que mana leite e mel. Eles ouvirão a tua voz. Irás então com os anciãos de Israel à presença do rei do Egito, e lhes direis: O Senhor, o Deus dos hebreus, nos apareceu. Deixa-nos, pois, ir para o deserto, a 3 dias de caminho, para oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não vos deixará partir, se ele não for obrigado pela força. Mas estenderei a mão e ferirei o Egito, com toda a sorte de prodígios, que farei no meio deles. Depois disso, o faraó vos deixará partir. Farei com que esse povo ganhe as boas graças dos egípcios. E, quando partirdes, não ireis com as mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e àquela que mora em sua casa objetos de prata e de ouro, e vestidos que porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Moisés respondeu: Eles não me crerão, nem me ouvirão, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. O Senhor disse-lhe: O que tens na mão? Uma vara. Joga-a por terra. Ele jogou-a por terra, e a vara transformou-se numa serpente, de modo que Moisés recuou. O Senhor disse-lhe: Estende tua mão e toma pela cauda. Ele estendeu a mão e tomou-a, e a serpente tornou-se de novo uma vara em sua mão. É para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, realmente te apareceu. O Senhor continuou: Mete a tua mão no teu seio. Ele meteu a mão em seu seio e, quando a retirou, sua mão estava leprosa, tão branca como a neve. O Senhor disse-lhe: Mete de novo a mão em teu seio. Ele meteu de novo a mão em seu seio, e retirando-a, eis que ela se tornara como o restante de sua carne. Se não te crerem, nem obedecerem à voz do primeiro prodígio, crerão à voz do segundo. Se ainda permanecerem incrédulos diante desses 2 prodígios, nem te ouvirem, tomarás da água do Nilo, e derramá-la-ás por terra. A água tirada do rio tornar-se-á sangue sobre a terra. Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu não tenho o dom da palavra, nunca o tive, nem mesmo depois que falastes ao vosso servo. Tenho uma boca e a língua pesadas. O Senhor disse-lhe: Quem deu uma boca ao homem? Quem o faz mudo ou surdo? Ou faz ver ou cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, eu estarei contigo quando falares, e ensinar-te-ei o que terás de dizer. Ah, Senhor, disse Moisés, mandai quem quiserdes. Então o Senhor irritou-se contra Moisés. Não tens a Arão, disse ele, teu irmão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ei-lo justamente que vem ao teu encontro, e, vendo-te, alegrar-se-á o seu coração. Tu lhe falarás, pôr-lhe-ás as palavras na boca, e, quando falardes, eu estarei contigo e com ele, e vos ensinarei o que tereis a fazer. É ele quem falará ao povo em teu lugar. Ele te servirá de boca, e tu lhe servirás de Deus. Toma em tua mão esta vara, com a qual operarás prodígios. Moisés partiu de volta para junto de Jetro, seu sogro. Disse-lhe: Rogo-te que me deixes partir e voltar para junto de meus irmãos no Egito. Vou ver se ainda vivem. Jetro disse a Moisés: Vai em paz. O Senhor disse a Moisés em Madiã: Vai, volta ao Egito,
porque todos aqueles que atentavam contra a tua vida estão mortos. Moisés tomou consigo sua mulher e seus filhos, fê-los montar em jumentos e voltou para o Egito. Levava na mão a vara de Deus. O Senhor disse a Moisés: agora que voltas ao Egito, cuida para que todos os prodígios que te concedi o poder de operar, tu os faças na presença do faraó. Mas endurecerei o seu coração, e ele não deixará partir o povo. Tu lhe dirás: assim fala o Senhor, Israel é meu filho primogênito. Eu te digo: deixa ir o meu filho, para que ele me preste um culto. Se te recusas a deixá-lo partir, farei perecer teu filho primogênito. Então, irmãos, aqui uma árvore genealógica. Moisés, Arão e Miriam são da família de Levi. E aqui mostra os dois filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. E Moisés com Séfora, que teve Gerson e Eliezer. Moisés com sua esposa Séfora, que tem o nome Zípora, escrito de outra maneira, filha de Jetro. E os dois filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Continuando. E também uma análise do próximo trecho. Estando Moisés a caminho numa estalagem, atacou o Senhor Moisés, procurando matá-lo. Séfora tomou então uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e atirou aos pés de Moisés, dizendo: Tu me és um esposo de sangue. Assim o Senhor o deixou. Séfora havia dito: esposo de sangue, por causa da circuncisão. Então é uma passagem muito importante. Como se o líder da libertação do povo de Israel, que é Moisés, seria alguém que não cumpre a lei, porque o seu filho não estava com circuncisão. Em Gênesis 17, 9 ao 10 diz assim: Deus disse ainda a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e tua posteridade, nas gerações futuras. Eis o pacto que faço entre mim e vós, e teus descendentes, e que tereis de guardar. Todo homem entre vós será circuncidado. Então Deus tinha dito que ele queria circuncisão, mas o filho de Moisés não estava. Ou seja, Moisés e sua família precisavam ser um exemplo para o povo hebreu. Não poderiam ser pessoas que não cumpriam a lei. Então, nós não podemos evangelizar e levar a palavra de Deus a todas as nações, como diz nosso Senhor, se não vivemos concretamente a vontade de Deus. Certo, irmãos? Então, uma reflexão, acredito que importante, que pode nos ajudar a produzir mais frutos para a vinha do Senhor. Continuando, versículo 27. O Senhor disse a Arão: vai ao encontro de Moisés no deserto. Arão foi e, encontrando seu irmão na montanha de Deus, beijou-o. Moisés contou-lhe tudo o que lhe tinha dito o Senhor ao enviá-lo, e todos os prodígios que ele tinha ordenado fazer. Moisés e Arão continuaram seu caminho e reuniram todos os anciãos de Israel. Arão repetiu todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez prodígios em presença do povo. O povo acreditou e, tendo ouvido que o Senhor viera visitar os filhos de Israel e que vira sua aflição, inclinaram-se e prostraram-se. Certo, irmãos? Obrigado por terem acompanhado hoje esta lindíssima passagem que mostra Deus na sarça ardente falando com Moisés e dando a ele uma grande missão. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós.